Olá, humanos, professor Marquinhos aqui, e vamos continuar com os exercícios do livro Os Fundamentos da Física, né, volume 1. Esse é o exercício 8 e a gente vai abordar algarismos significativos, notação científica. Eu vou discutir, revisar, na verdade, com vocês brevemente alguns conceitos como grandeza e unidade de tempo. Então, é um exercício simples que nos diz o intervalo de tempo de um ano corresponde a quantos segundos? Dê a sua resposta em notação científica e com dois algarismos significativos. Então, pessoal, algo extremamente importante que a gente precisa lembrar aqui: unidade e grandeza. Aqui, a nossa grandeza é o tempo, como ele deixa bem destacado. Grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir. Então, a gente pode medir, por exemplo, aqui nesse contexto de mecânica, né, cinemática, que a gente vai entrar daqui a pouco, a gente mede o tempo, a gente mede o comprimento, que a gente usa em distância, né? Falar em metros, quilômetro. A gente pode medir temperatura, isso é uma outra grandeza. E assim por diante. Força, tá bom? E unidade é aquilo que a gente usa para medir, para categorizar, para classificar. Né? São as regrinhas que a gente usa para poder determinar e ler, classificar essas grandezas. Ok? Então a unidade é aquilo que a gente usa para classificar grandezas, para quantificar. É o que vai dar valor para elas, seguindo algum padrão, alguma regrinha. Beleza? Eu já discuti isso aí em um vídeo anterior, tá bom? Se você tiver dúvida e interesse de fato, vai lá e assista esse vídeo que ele tá bem interessante, modéstia à parte. Então, o mais importante desse exercício é a gente determinar quais são as unidades, ó. Que nesse caso, a unidade maior, vou colocar um sinalzinho de mais aqui, tá? É o ano, e a unidade menor, maior e menor em que sentido, pessoal? De escala. A nossa menor é os segundos. Por quê? Aqui a gente não está medindo o tempo, não é a grandeza. Então, tem várias formas da gente escrever essa unidade, né? Ou seja, são várias unidades diferentes. A gente tem segundos, a gente tem minutos, a gente tem as horas e temos dia, até chegar no ano, que é a maior que a gente tem aqui no contexto desse exercício, né? Mas na verdade temos mais, né? Você consegue lembrar aí quais são? Ó? Depois de anos, a gente tem o quê? A gente tem décadas, temos é, centenas, né? Temos os milênios e assim por diante, tá bom? Então, isso é a escala do maior para o menor. E para esse tipo de exercício, eu quero que você foque no que eu vou passar para vocês. É uma noção geral para você fazer conversões sem precisar escrever um monte de regrinhas de três. Você sempre vai fazer assim, ó. Escrever do maior que você tem. No nosso caso é o ano, né? Então a gente vai colocar, por exemplo, ó, o ano. E você vai escrevendo as menores escalas até chegar na menor que você quer de fato no seu contexto. Aqui do exercício, no caso, é o segundo. Então, depois do ano, né, o que é o menor que o ano? Eu mostrei ali para vocês. São os dias. E depois dos dias, a gente tem as horas. Depois das horas, temos os minutos. E por fim, temos onde a gente quer chegar, que são os segundos. Aqui, pessoal, na verdade, a gente tem uma outra, né? Que entre anos e dias a gente tem os meses. Se você quiser, você pode até usar os meses aqui. Eu, particularmente, não gosto muito de usar meses. Eu acho que pode deixar mais confuso. É fácil pensar em dias porque tem uma conversão mais direta entre anos e dias, né? Ou seja, todo mundo sabe que um ano tem 365 dias, em média. Então, é mais fácil de trabalhar, tá? Quanto menos informações, melhor. O ideal, na verdade, era se a gente conseguisse fazer isso aqui, ó, de ano para segundos. Ou seja, quantos segundos existe em um ano, que é o que ele está perguntando de fato, né? E ele está perguntando isso justamente porque é uma informação que a gente não tem. É muito difícil saber isso de cabeça ou ter decorado. Então, o ideal é você reescrever essas aqui no meio, porque essas conversões você vai ver que a gente consegue determinar de pouquinho em pouquinho. Por exemplo, que é a regra que você vai fazer? Você vai sempre se perguntar quantas unidades da direita, aqui da unidade da direita, tem na sua unidade maior, na escala maior da esquerda. Ó, vai ficar mais claro. Ó. Você vai se perguntar assim: quantos dias tem em um ano? E aí você escreve aqui embaixo, ó, 365 dias, não é? Que tem em um ano.
E você vai fazendo isso para todas, da esquerda para a direita. Então, ó, quantas horas tem em um dia? Você tem que sempre usar uma unidade, tá? Para fazer a conversão. Então, quantas horas eu tenho em um dia? Tenho 24 horas em um dia. Quantos minutos eu tenho em uma hora? Eu tenho 60 minutos. E, por fim, quantos segundos eu tenho em um minuto? Eu tenho 60 segundos também. Pronto. Aí agora, na verdade, todos esses tracinhos que eu coloquei aqui, ó, se transformam em sinal de multiplicação. E você vai ter a sua resposta direta. Então ficaria 365 vezes 24 vezes 60 vezes 60 de novo. O resultado disso aqui já é a nossa resposta do exercício, tá? E por que que esse método é legal? Como vocês puderam ver, eu praticamente só faço uma conta, né? É uma conta maior, de fato, mas você não precisa ficar montando várias regras de três. O que o pessoal geralmente faz é a mesma coisa, só que é um passo a passo. Ele vai transformar, ó, o 365 dias, vai colocar assim, na verdade, ó, um ano, e aqui vai colocar o dia. E aí você vai fazendo a conversão, do igual a gente fez aqui. Ah, o ano tem, tipo, um ano e quantos dias? 365. Aí você vai fazer outro tracinho, colocar um X e blá, 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 tá? E você tem que ir fazendo isso individualmente para todos. Eu não gosto dessa abordagem, acho que ela demora muito. Por isso que eu ensinei essa daqui para vocês, tá bom? Então aí agora é só fazer esse cálculo de fato. Podemos separar, ó, até em duas formas aqui, ó. A gente faz primeiro essa parte e depois isso aqui, ó, vai virar 3.600, né? Ó, 6 vezes 6, 36 e adiciona os dois zeros. Vou fazer aqui com vocês, ó. 365 vezes 24. 4 vezes 5 é 20, coloco o zero, sobe 2. 6 vezes 4 é 24, mais 2, 26. Coloco o 6, sobe 2. 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. Coloco o sinalzinho de mais. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12, mais 1, 13. 2 vezes 3, 6. E agora é só somar. 0, 6, 7 e 7. Aí esse resultado, né, a gente vai multiplicar pelo que ficou de fora ali, ó. Vamos fazer aqui, ó, 7.760 vezes 3.600. Eu gosto de fazer assim, pessoal, ó. Eu deixo os zeros no final, né, à direita, sempre fora da multiplicação, porque aí no final eu só desço eles aqui, tá? Então eu faço aqui, ó, 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, se 6 vezes 6 é 36, 6 vezes 7 é 36 mais 6, que é 42. Mais 3, 45. 6 vezes 7 de novo, 45 mais 4, 49. Coloca o sinalzinho de mais, faz a mesma coisa. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 7, 21. Mais 1, 22. E 21 mais 2 é 23. Aí a gente abaixa os zeros, ó. Os dois de lá, esse daqui. 6 mais 0 é 6. 5 mais 8 é 13. 12. Nossa, pessoal, acabei de ver que eu errei algo bem feio aqui no início da conta, infelizmente. Vou apagar aqui, tá? Peço perdão. Eu errei aqui, ó, nessa continha aqui, ó. Não é 7.700, ali é um 8. Porque 2 vezes 6 é 12 e sobe 1. Então 2 vezes 3 é 6, mais 1 é 7. Então aqui, ó, não é 6, é 7. E aí vira 8. Então a conta correta é 8.760 vezes 3.600. Essa é a conta correta, tá? Me perdoa. Como eu ocupei bastante o tempo de vocês, eu vou colocar só o resultado direto, tá? Vocês treinam aí, porque imagino que vocês já consigam fazer essas contas de multiplicação. E o resultado final é esse, ó. 31.536.000. E aí o que ele pediu pra gente, ó, lembra? Colocar em notação científica e com dois algarismos significativos. Lembrando, notação científica, vou colocar aqui, ó, NC, notação científica, o algarismo tem que estar entre 1, lembra como mostrei na aula passada, e 10, tá? Ou seja, se aqui tem uma vírgula hipotética, ó, a vírgula tem que andar até ela alcançar, ó, se ela parar aqui, a gente vai ter que número? 31.536. Se a gente parar aqui, vamos ter que número?
3.156, se parar aqui, 315, aqui, 31, e todos eles é maior que 9, né? Então não pode parar aqui, ela tem que parar justamente aqui, ó, entre o 3 e o 1, justamente para ser 3,1 que está dentro desse intervalo. Então, 3,1,536 vezes 10 a... Quantas casas a gente andou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 positivo, porque a gente andou da direita para a esquerda. Esse aqui, né, 3,7, tudo isso aqui segundos, né? Só que, lembra, ele pediu com 2 algarismos significativos. E aí entra a regrinha que a gente discutiu em vídeos passados. 2 algarismos significativos, então tem que ser o 3, alguma coisa, né? Só um número depois da vírgula, um algarismo. Já vimos que aqui não entra, né? A potência de 10 não é contável, então a gente pode manter ela aqui. Isso aqui vai ficar vezes 10 à sétima. Mas a questão é qual número colocar. A gente coloca o 1 e simplesmente apaga esses números aqui, ou tem alguma outra regrinha? Na verdade, tem alguma outra regrinha, pessoal. A gente tem que ir fazendo as aproximações. A gente sempre começa a avaliar do último número. E existem algumas regrinhas que eu já passei lá no vídeo para vocês. Então, se um número é maior ou igual a 5, a gente tem que aumentar. Ou seja, como esse aqui é 6, esse número, se a gente quiser fazer uma aproximação, teria que ficar assim, ó, 3,15. Então, ele aumenta, ele some e aumenta uma unidade do próximo. Então, o 3 vira 4. Então, isso aqui já é uma aproximação com 4 algarismos significativos, mas a gente ainda quer mais. Então, a gente tem que transformar esse aqui também. O 4, para aproximar, a gente tem que usar outra regrinha, que é simplesmente ignorar ele, tá? Quando o número é menor que 5, a gente só some com esse algarismo. Então, ficaria 3,15. Mas, ainda assim, não podemos usar esse, porque ele tem 3 algarismos significativos, a gente só quer 2. Agora a gente analisa o 5. A regrinha do 5 é, a gente pode aumentar, tá? Geralmente o pessoal vai aumentar. Você pode ou não aumentar, mas eu vou aumentar aqui com vocês. Eu acho que é de bom tom aumentar quando for 5. Assim como fizemos com 6. Então fica 3,2, tá? Que aí você ignora ele, some com ele e aumenta uma unidade na esquerda. E agora, sim, tá? A gente apaga o 1 aqui e coloca o 2. E aí, essa é a nossa resposta final. Certinho? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido aí. Desculpa eu ter errado a conta no meio da resolução. E te espero na próxima aula. Até mais!